Olha, o único homem preso pelo furto no apartamento do influenciador Carlinhos Maia confessou participação no crime. Ele disse, apenas um dos presos, tá? Ele disse ainda que os outros dois homens que a polícia também prendeu junto com ele seriam seus comparsas, são, na verdade, inocentes. O Neto Mota tem mais informações pra gente, né? E exatamente sobre essa situação, porque, Neto Mota, a gente lembra que quando teve a operação em maio, foram 3 presos. Depois, um deles conseguiu na justiça a soltura, né? Deixou a prisão. Os outros 2 estavam presos, inclusive até ontem. Teve a coletiva no sábado e aí agora a gente tem uma confirmação que um desses 2 que estavam presos foi libertado. Mas ele foi liberado da prisão, mas ainda é investigado, não é? Isso mesmo, Moura. São muitos desdobramentos aí, né? Segundo o delegado Lucimério Campos, mesmo liberado, o Wellington, que foi esse último que saiu na última segunda-feira, continua sendo investigado ainda sobre o caso. Como você bem disse, os 2 presos que foram liberados por último foram presos porque o Eliábio Custódio Nepomuceno disse que eles não tinham participação concreta no crime, que outras 2 pessoas é que teriam e não eles. Mesmo assim, como eu já disse também, o delegado acabou confirmando que mesmo liberados, eles ainda serão investigados. O que é que a polícia quer saber? Qual a participação, então, das outras 2 pessoas que o Eliábio informou que participaram? O delegado diz somente que o Eliábio diz que eles tiveram participação, mas que ainda não detalharam. Só confirmando que Emerson de Holanda Lira foi solto no dia 8 de junho, foi o primeiro, e o Wellington Medeiros da Silva Moraes foi liberado na última segunda-feira, dia 15. O delegado que acompanha e investiga o caso deu entrevista para o portal TNH1, confirmou todas essas informações e disse que o máximo do que Eliábio falou é que os 2 comparsas que ele aponta agora, mas que não detalha como participaram, estariam ligados a uma organização criminosa que também foi muito falada, já especialista nesse tipo de crime de bens milionários, como foi no caso do influenciador aqui alagoano, Carlinhos Maia. Outras informações são muito aguardadas, principalmente pela imprensa, que também procura saber e pergunta muito à Polícia Civil de Alagoas qual o tipo de participação de cada um dos presos. Só que agora todo mundo quer saber qual a participação, então, da nova dupla que foi apontada aí pelo Eliábio, que permanece preso lá no presídio do Agreste. Volto para você. Pois é, Neto, e é importante lembrar, né, que a polícia, no caso, prendeu inicialmente esses 3, porque o trabalho de investigação, né, o trabalho, inclusive, de coleta de material realmente genético dessas pessoas, né, pistas que eles deixaram quando foram presos, inclusive nos materiais, né, no carro que foi usado, né, nos equipamentos que foram utilizados também ali, colocaram esses 3, né, no alvo. Agora, esse que está preso, inclusive foi esse que disse à polícia onde estavam os produtos do roubo, né, o relógio e a joia, estava enterrado numa casa lá no interior da Paraíba. Pois é, a polícia chegou a essa casa porque o Eliábio, né, não é isso o nome dele? Eliádio, confessou e disse onde estavam exatamente esses produtos furtados, né? Agora, resta saber quem são esses 2. Seriam, de fato, os 2 que aparecem nas imagens entrando no apartamento? Seriam esses os que agora estão sendo procurados? Ou seja, são novas pessoas que não estavam inicialmente na investigação, não é? Isso mesmo. E ainda, segundo a polícia, o próprio Eliábio teria negado, na verdade, a possível participação de amigos do influenciador no repasse de informações sobre a rotina de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no apartamento que fica em Cruz das Almas. São muitas perguntas que ainda devem ser respondidas e que todos aí aguardam as respostas, principalmente no que diz respeito aos detalhes da logística do crime. Volto para você. Perfeito, Neto. Obrigado. Vamos continuar acompanhando. Esse caso ganhou uma repercussão muito grande nacionalmente, né? E essas imagens que mostram o momento... Esse carro foi encontrado, foi por conta daquele carro que foram presos os 3 primeiros suspeitos, né? A polícia chegou até eles por conta daquelas imagens do carro localizado lá na Paraíba. O fato agora novo é que o único que confessou o crime, inclusive sinalizou para a polícia onde estavam tanto o relógio como o colar, que tinha sido inclusive desmanchado, né? Ele aponta agora outras 2 pessoas, outros 2 comparsas, que seriam
os que teriam entrado no apartamento do Carlinhos Maia e cometido, de fato, o furto, não é? Depois levou para ele, e aí ele teve essa sequência aí do crime, como a gente já mostrou. Mas essas duas pessoas que aparecem nas imagens aqui é que agora estão sendo procuradas pela polícia após a informação repassada por esse único, né, suspeito que confessou até agora ter participado do crime.